Do sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 24 de dezembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje, o capítulo 5 do Evangelho de São João. Já vai separando aí na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, para estar acompanhando comigo essa leitura. E também peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber mais notificações desse canal. E chame mais pessoas para acompanhar essa leitura diária da Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus toque muito mais pessoas e muito mais pessoas sejam curadas, sejam transformadas pela Palavra de Deus. Já vamos agora elevar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 5 do Evangelho de São João. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betsada, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois, de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado, e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres no dia de sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus, com maior ardor, procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, o filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só faz o que vê fazer o Pai. E tudo que o Pai faz, o faz também semelhante ao Filho, pois o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que fiqueis admirados. Com efeito, como o Pai ressuscita os mortos
ele lhes dá vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Assim também o Pai não julga ninguém, mas entregou todo julgamento ao Filho. Desse modo, todos honrarão o Filho, bem como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, vem a hora, já está aí, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também tem, assim também deu ao Filho o ter a vida em si mesmo, e lhe conferiu o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros sairão deles ao som da sua voz. Os que praticarem o bem irão para a ressurreição da vida, e aqueles que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Julgo como ouço, e o meu julgamento é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu der testemunho de mim mesmo, não é digno de fé o meu testemunho. Há outro que dá testemunho de mim, e sei que é digno de fé o testemunho que dá de mim. Vós enviastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Não invoco, porém, o testemunho de homem algum. Digo-vos essas coisas, a fim de que sejais salvos. João era uma lâmpada que arde e ilumina. Vós, porém, só por uma hora quisestes alegrar-vos com a sua luz. Mas tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que meu Pai me deu para executar, essas mesmas obras que faço, testemunho a meu respeito, que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, ele mesmo deu testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra permanente em vós, pois não credes naquele que enviou. Vós prescrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim para que tenhais a vida. Não espero a minha glória dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, haveis de recebê-lo? Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que é só de Deus? Não julgueis que vos hei de acusar diante do Pai, a quem vos acuse, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Pois, se crescesseis em Moisés, certamente crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.